O Caibalion, capítulo 7. O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. O Caibalion. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração de que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo. E quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta, encoberta por palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. E sendo assim, permite-nos examinar esta verdade, cujo conhecimento tanto significa. Nesta exposição da verdade, esta máxima hermética está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo. A verdade é que o universo é mental. Ele está dentro da mente do tu, diz o Caibalion, na passagem acima citada. Tudo está no todo. Mas note-se também as declarações correlativas que é também verdade que o todo está em tudo. Esta declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existe entre o todo e o seu universo mental. Vimos que o tudo está no todo. Vejamos agora outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são com efeito que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo e em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores como uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático, que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor ou escultor, que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo, ele, o estudante, autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está certo, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente imanente do pensador. Considerai por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tomarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare, no tempo da sua concepção ou criação. E ainda Shakespeare também existiu em cada um destes caracteres, dando-lhes em sua vitalidade espírito e ação. Qual é o espírito dos caracteres que conhecemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, será Dickens? Ou cada um dos caracteres será um espírito pessoal independente do seu criador?
Tem a Vênus de Médici, a Madonna Sistina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mental de seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber é Micawber e é também Dickens. E também, ademais, enquanto Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim, e apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta horrível meia-verdade, tão estrondosamente amada por alguns dos falsos sábios, que enchem a atmosfera dos seus gritos: eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo do Micawber ou o hippie gritando: eu sou Dickens. Ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare anunciando com grande eloquência: eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde criada e tendo a sua existência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o tudo no todo e o todo em tudo. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita, e a diferença entre os dois polos as separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nela. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E no grau em que o homem realiza a existência do espírito que está imanente no seu ser, ele sucumbirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual: o reconhecimento, a realização e a manifestação do espírito dentro de nós. Procurai então esquecer-vos desta última definição, a do desenvolvimento. Ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avançamento dos entes da escada, cuja ponta está mais inferior, e a mais grosseira matéria, e a mais superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito no todo. Nesta vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que, no começo do ciclo da criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado, e o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração, até que é alcançado um grau bem inferior da energia vibratória, no qual o ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que o todo está involuído ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como sendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor.
também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo da sua própria existência, e que por algum tempo quase vive na sua criação. Se, em vez de envolvido, usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma ideia do que estamos querendo dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo do ritmo, tendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta à casa. Os preceitos são que, durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores até que finalmente a restrição cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença. Ao passo que a efusão, as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo, no começo do estado evolutivo ou de infusão, é manifestada a lei de individualização, que é a tendência de separar as unidades de força, até que finalmente aquilo que separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de força altamente desenvolvida, tendo subido a mais a escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os hermetistas usavam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. A palavra contemplação sendo também frequentemente negada, mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. A atenção é a palavra derivada de um verbo latino, que significa estender-se, desdobrar-se, e também o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são de que o todo, tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na existência, gradualmente desperta da sua meditação, e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Então, o momento de ascensão começa e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades nascem, a existência, as combinações começam a formar-se, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total de evolução, em todas as suas fases, começa e procede de acordo com as leis estabelecidas no processo de infusão. Todas ocupam eões e eões do tempo do homem, cada eão contendo alguns milhões de anos. Porém, como diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução do universo, é para o todo simplesmente como um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de eões de tempo, o todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada, e tudo está retirado no todo de que provém. Mas o mistério dos mistérios, o espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente,
e a criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação no todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente em grau. Assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior do que desejamos falar-vos nesta lição, e que nos levaria imediatamente à invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que o todo criou o universo? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçam-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito tempo a ganhar com isso, mas isso é um absurdo, porque poderia ganhar o todo que já não possua. Outros deram a resposta na ideia de que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas as respostas e ideias pueris, qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar pela ação de sua própria natureza interna e do seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna ou o instinto criador impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto, em vez do todo. E nesse caso, esta parte da proposição estaria errada. E ainda o todo cria e manifesta e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo. E é difícil de escapar da conclusão que o grau infinito ele poderia ter o que corresponde ao homem a uma natureza inata ou um instinto criador, correspondente ao infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir e não poderia querer agir sem desejar agir, e não desejaria agir sem satisfação nisso. E todas estas coisas pertenceriam a uma natureza infinita e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência. Mas ainda, preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque a razão implica numa causa, e o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tornar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim, dizeis, o assunto é incompreensível
justamente como o todo é incognoscível, justamente como dizemos simplesmente que o todo é. Assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda a razão em si mesma, e toda lei em si mesma, e toda ação em si mesma. E pode-se dizer, em verdade, que o todo é sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação, ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei são um, com todos estes nomes sendo uma coisa só. Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente este estado do todo, que pode ser chamado aspecto de estado. O lado oposto deste aspecto é o aspecto de existência, no qual todas as leis perdem-se na lei, todos os princípios emergem neste princípio. O todo, o princípio e a existência são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que o conhecemos. A pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias das metafísicas e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse dos estudantes dizer-lhes que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão com o que resulta a conclusão da natureza íntima, mesmo assim, as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ser entendido se de aplicar o axioma da sua filosofia que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam um entendimento que os habilitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar. Embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E o grande Hermes hesitou em falar. Qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta desse problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade de que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. O preceito é enfático, e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas da citação. Aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento.